E aí, negada, tudo bem? Bora lá começar a nossa aulinha de hoje. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a violência e o preconceito que estão presentes no esporte e a gente vai tentar analisar se a violência e o preconceito coincidem com os valores pregados no mundo esportivo, tá bem? Aí a gente precisa começar refletindo que sentimentos que são manifestados no esporte, não é isso? Quando a gente está lá na nossa prática, o que a gente sente? Sente emoção, satisfação, tem os valores de comunidade, tem talento, vitória, trajetória, alegria, irmandade, valores relacionados à saúde, à cidadania, ao respeito, ao apoio, entre tantos outros aí. Só que além disso, a gente tem alguns outros sentimentos que não são tão valorosos assim, digamos. E aí, que sentimentos que podem ser esses? O atropelo, a agressão, a pressão, traumas, prejuízos, fúria, né? Uma série de sentimentos que também estão lá presentes na manifestação esportiva, não é verdade? E aí, esses motivos citados por últimos, eles estão mais relacionados à agressividade e à violência. Tá? Aí por quais motivos esses sentimentos eles estão presentes lá na manifestação? E outra pergunta, agressividade e violência são a mesma coisa? Esses sentimentos são agressividade, são violência? Eles são sinônimos, são diferentes? Vamos aprender um pouquinho agora. Vamos lá, ó. Primeiro, violência e agressividade não são sinônimos. Ele não é a mesma coisa. Também a violência é algo destrutivo, que tem a intenção de machucar, de ferir, né? E a agressividade, muitas vezes, ela é necessária para o esporte, dependendo do qual ele pratique, tá certo? Então, a agressividade é diferente de violência. No contexto do esporte, nas práticas esportivas, a agressividade ela é vista em muitas modalidades, em muitas práticas, como importante para que determinado atleta possa ter sucesso no esporte dele, né? E aí ela é classificada de acordo com a intensidade e tipo próprio de cada modalidade, tá certo? Então tem modalidades que precisam de muita agressividade, modalidades que nem tanto e modalidades que nenhuma, tá bem? E aí a gente vai conhecer algumas agora. Ó, aqui eu listei algumas modalidades onde a agressividade é fundamental para se obter sucesso. Nas lutas, no rugby, tá? Aqui a gente tem uma imagem de MMA, outra de judô, duas lutas. E o rugby, que é um esporte coletivo, mas de muito vigor físico, então, e de muito contato. Então a agressividade ela acaba sendo meio que fundamental ali. No futebol, aqui o nosso Brasil, né? Os três esportes mais populares aqui. Futebol / futsal, né? Que são os mais populares de todos. E aí o vôlei e o basquete meio que dividindo ali a segunda colocação, com o vôlei um pouco à frente. Aqui também a agressividade é necessária. Olha a potência do ataque do Lucarelli aqui nessa bola. Esse ataque, óbvio, requer uma motivação, requer uma autoconfiança e uma agressividade para ele impor o movimento. Olha essa disputa de bola aqui no basquete, né? No futebol também ela é presente. E aí a gente precisa aprender a separar a agressividade ruim da agressividade boa, que é aquela que é necessária para uma boa prática, para um bom desempenho, tá bem? A agressividade boa ela é utilizada como incentivo à vitória, uma força extra, né? Isso que acaba impulsionando o atleta a conseguir resultados importantes. Foi
exemplo que eu dei do Lucarelli. A bola estava extremamente alta, tinha um bloqueio enorme na frente dele, e aí ele usa uma certa agressividade para conseguir subir muito alto, para conseguir atacar a bola com força e vencer o bloqueio. E assim na disputa do basquete e assim por diante, tá certo? Essa agressividade, ela não deve se valer de nenhum tipo de ação que cause danos físicos ou psicológicos ao adversário. Então, por mais agressivo que tenha sido aquele ataque do Lucarelli, aquele ataque do Lucarelli, que é o jogador de vôlei da imagenzinha em diante, por mais agressivo que tenha sido aquele ataque, ele não tinha a intenção de causar dano físico ou psicológico nenhum ao adversário. Ele estava canalizando a agressividade dele para o gesto característico da modalidade dele, tá certo? E aí, se um atleta ele não tem essas qualidades, se ele não tem a capacidade de canalizar essa agressividade para o esporte, para o bem dentro da modalidade, para o aprimoramento do seu desempenho, ele não pode ser considerado um bom competidor. E aí ele acaba meio que perdendo espaço para outras pessoas que conseguem, isso no alto rendimento, tá? Que conseguem canalizar melhor essa agressividade. E aí alguns exemplos dessa agressividade boa aí: autoconfiança, autoestima, né? Ansiedade, agressividade. Ficar ansioso às vezes é bom, que te prepara para um jogo amanhã. Tem um jogo importante amanhã, então estou ansioso. Então me preocupo em me preparar, me preocupo em dormir bem, eu me preocupo em me alimentar bem, né? Penso bastante durante o jogo, analiso as minhas estratégias, estudo o adversário e por aí vai. E aí nós temos aqui um exemplo de agressividade ruim, né? Que a gente tem o Sassá e o Mike, o Sassá do Cruzeiro e o Mike do Palmeiras. Isso aqui foi um jogo de Copa do Brasil, teve uma confusão muito grande. E aí o Sassá acabou agredindo o jogador do Palmeiras com um soco, né? E é aquela agressividade ruim, que é quando o atleta reage de maneira violenta a situações desfavoráveis advindo de uma determinada competição. E aí, o que eu citei lá agora há pouco, de canalizar a agressividade para não machucar, não ferir, né, o adversário, aqui a gente joga tudo isso na lata do lixo e a agressividade foi canalizada única e exclusivamente para machucar e ferir o adversário, né? Aí aqui eu tenho um videozinho, rapidinho, ele é bem curtinho, de alguns lances onde a agressão estava presente. Vamos ver ele. Ramires fez o corte. Volta no Neymar. O juiz deu vantagem. Oscar recebe. Ramires parte. Oscar carrega. Neymar tá caído, tá sentindo. Oscar prende bola no ataque. Aqui nesse vídeo que eu acabei de mostrar, nós temos 3 agressões muito famosas, né? Esses lances aí, eles rodaram o Brasil aí do Oiapoque ao Chuí e quase todo mundo meio que o conhece. Então, temos a cabeçada do Zidane numa final de Copa do Mundo. Depois ficou-se sabendo que o que ocasionou aquela agressão física foi uma agressão verbal do adversário. Porém, o único penalizado foi a agressão física, porque o árbitro não chegou a identificar a agressão verbal. Então ele acabou não punindo o jogador italiano que tinha agredido verbalmente o Zidane, e ele acabou punindo o Zidane com cartão vermelho apenas pela agressão física. Aí eu separei aqui esse slidezinho porque para mostrar para vocês que a agressão ela não é só física, tá certo? Existem também as agressões verbais e a agressão simbólica. Conseguem relacionar algum vídeo a essa agressão simbólica
com algo que apareceu no vídeo? Sim, não. Finalzinho do vídeo tem o lance triste que aconteceu com o Daniel Alves, que torcedores jogaram bananas dentro do gramado com o intuito de ofendê-lo. Ofendê-lo como? Um jogador negro, e jogaram bananas com o intuito de ofendê-lo de macaco. É uma agressão simbólica. E aí, para responder àquela agressão, Daniel Alves acabou comendo aquela banana e isso ficou muito famoso aí, mundo afora. Depois virou campanha e tudo mais. Mas são agressões simbólicas que podem ser através de objetos, através de gestos, né? E aí por diante. Tá bem? Dentro de uma prática esportiva, inúmeras situações elas podem desencadear a uma agressão. Tá bem? O local do jogo, por exemplo. Isso é muito comum. O time mandante, isso falando de futebol, tá, galera? O time mandante recebe o adversário, um rival. Então vamos pensar nos grandes clássicos do Brasil. Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, por aí vai. O visitante chega naquele local de jogo com uma atmosfera extremamente hostil, ocasionada pela torcida. E aí acaba acontecendo meio que muitos embates ali, entre torcidas, né? Muitas vezes entre jogadores, entre torcidas e jogadores e por aí vai. A importância do jogo também acaba ocasionando nisso. Um jogo eliminatório, uma semifinal, umas quartas de final e uma final, normalmente é onde acontece mais essas coisas. Aquele lance do Cruzeiro era um jogo eliminatório, quem perder estava fora. E aí as tensões aumentam, e aí tanto atletas como torcedores, comissões técnicas ficam com os nervos aflorados e mais propícios a esses desequilíbrios emocionais, tá bem? Nível de rendimento dos jogadores. Isso é claro. Quão mais no futebol, tá? Estou dando mais exemplos para o futebol, que é o que a gente conhece mais. Quão menos talentoso é esse jogador, normalmente mais violento ele costuma ser, tá bem? E também as características relacionadas à posição do jogador. Então, normalmente os jogadores de defesa, eles tendem a cometer mais agressões. A função deles é roubar a bola e impedir que os atacantes consigam o gol, né? O comportamento do árbitro, isso influencia demais na tensão do jogo, né? Então, até por isso que de uns tempos para cá foi colocado árbitro de vídeo para que não aconteçam lances, minimize aquelas questões de erros de arbitragem que acabavam, um time que se sentia injustiçado, acabava meio que brigando, querendo agredir o árbitro, agredir os atletas, agredir os outros jogadores, inflamava muito a torcida, e aí, de uns tempos para cá, o árbitro de vídeo foi inserido já por causa disso. Placar do jogo informado me influencia muito. Normalmente quem está perdendo fica muito mais nervoso, mais tenso e tende a se desequilibrar mais emocionalmente, não é verdade? E essas agressões e faltas, elas são puníveis, são punidas, né? E aí de acordo com o grau, tá bem? Aqui nós temos uma categorizaçãozinha de como essas agressões elas são punidas, tá bem? Os impedimentos intencionais, bloquear, empurrar, fechar, né, travar a passagem, são faltas de jogo, são consideradas faltas táticas, né? E aí elas são punidas com uma advertência e posse de bola. Só marcar falta, entregar a bola para o adversário e beleza. Aquelas infrações, aquelas agressões que ocasionam dano pessoal implícito, que
ocasionam dano ao adversário. Implícito, porque não fica caracterizado nesse tipo de lance que foi com o intuito de ferir e machucar o adversário, tá bem? Que é o apoiar, o atacar, o empurrar, o puxar. E aí, nesse que o árbitro não tem a certeza de que o agressor foi com o intuito de machucar e ferir a integridade física do adversário, ele pune com a advertência, que é a falta, mais o cartão amarelo, ou um dos dois, tá bem? Ou só a falta se ele considerar que foi tranquilo. E aquela falta que causa dano pessoal explícito, que machuca o adversário, tá bem? Que é o que o árbitro identifica que houve a intenção de machucar e ferir o adversário. Pisar, chutar, golpear a cotovelada, né? O chute no adversário, o carrinho, dependendo de como for, né? E aí eles ocasionam um cartão amarelo ou vermelho, tá bem? E eu falei um pouquinho atrás das agressões verbais e não verbais. Elas também são passíveis de punição em todas as modalidades, tá bem? No voleibol, por exemplo, existem os cartões e esses cartões acabam ocasionando pontos para a equipe adversária. Então eu ofendo o árbitro, o jogador do outro time, o meu companheiro de time, e aí o árbitro me pune e, consequentemente, dá ponto para o outro time. Então, dependendo da modalidade, aí, as punições são mais severas ainda, tá bem? Então, temos aqui as agressões verbais, que são as ofensas, ameaças, injúrias, comentários discriminatórios, que aí o árbitro interpreta lá o lance e pode punir com cartão amarelo ou vermelho. E as agressões não verbais, que são as ameaças, gestos discriminatórios e a discriminação social, tá bem? Gestos discriminatórios. Teve um Palmeiras e River Plate aqui no Brasil, que o De Sábato, um zagueiro argentino, acabou chamando o jogador grafite aqui do Brasil de macaquito. Então aqui nós temos uma agressão verbal, certo? Agressões não verbais, como por exemplo, mostrar a cor da pele, dizendo que o outro é negro, esse tipo de coisa, tá bem? Essa não é verbal, mas é uma agressão, bem? Então, ocasionam cartões também. Falei um monte de coisas relacionadas ao preconceito no esporte, não é isso? Mas o que é preconceito, galera? Juízo. É um juízo preconcebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento, certo? Geralmente envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo ou grupo social. Tá bem? Então, resuminho aqui do que é preconceito. Os principais preconceitos existentes no esporte é o de gênero. Tá bem? Então, as mulheres ainda não são devidamente valorizadas no esporte. Aqui, se eu perguntasse para vocês quem marcou mais gols em Copas do Mundo, provavelmente iriam falar Pelé, os que não soubessem. Iriam falar Pelé, outros iam falar Ronaldo, ia ter criança que os mais jovens iam falar Neymar, né? Dificilmente alguém falaria Marta. E a Marta é a jogadora que mais fez gols em Copas do Mundo. E aí ela marcou 17 gols em Copas do Mundo, Klose 16, Ronaldo 15. E aí em quarto lugar lá tem a Prinks, a Ibi Wamba e o Gerd Müller. 2 mulheres e um homem na quarta colocação. Neymar tá um pouquinho mais para trás, hein? E aí, isso não é noticiado com tanta ênfase, não é verdade? E se eu perguntasse para vocês quem marcou mais gols com a camisa da seleção brasileira? Dificilmente alguém falaria as mulheres também, né? Então nós temos lá a Marta em primeiro com 104 gols, ela em segundo com 95, a Cristiane em terceiro com 83, o Ronaldo em quarto com 67. Neymar tende a passar alguns deles aí, se a Marta continuar jogando vai ser difícil. Mas o Neymar já aparece com 61 gols, então o Neymar, como é jovem ainda, tem possibilidade de superar algumas dessas marcas aí.
tá bem? Aí aqui, ó, um videozinho bem rapidinho, pra gente entender um pouquinho das diferenças de tratamento entre atletas homens e entre atletas mulheres, tá certo? O esporte feminino, como é que ela o faz? Ela aborda de maneira diferente do que o masculino? A senhora falou que é sensualizando, né? Que são as musas do esporte. Não é bem pela definição atlética dessa mulher, mas é mais pela beleza estética dela, né? Sim, são as musas, são as meninas, são as princesas, né? Então tem uma representação muito forte que se atribui a um determinado modelo de feminilidade, e as mulheres que extrapolam ou que não estão de acordo com esse padrão, elas sofrem um preconceito muito grande. A mídia também faz uma outra observação. Geralmente os homens são fotografados em ação, as mulheres são fotografadas em poses estáticas. Então há aí uma diferenciação do que está sendo valorizado. Na medida que a gente fala que dificilmente aparece alguma discussão sobre a beleza de um jogador ou sobre o seu corpo, mas isso é muito vinculado com a questão das mulheres, e que é uma questão que não está só no esporte, né? A cultura brasileira é uma cultura que objetifica as mulheres, né? E que as torna muitas vezes como objeto. Então, mais do que a sua competência em qualquer âmbito, o que vale é se ela é bonita ou se ela está dentro de uma representação de feminilidade considerada talvez a mais adequada. Pois é, pessoal, ó, aí esse daí foi um gancho para o assunto que a gente vai tratar na próxima aula, tá certo? Que é o papel do homem e da mulher no esporte e na sociedade, tá bem? Então, respondam a atividadezinha aí abaixo agora. Foi um prazer estar com vocês. Morrendo de saudade do presencial da nossa quadra. Valeu, galera. Abraço.